Começamos agora Congresso Nacional analisando hoje quase 40 vetos presidenciais que trancam a pauta e que precisam ser apreciados. Entre os assuntos devem ser discutidos na sessão de hoje o marco temporal, alguns trechos do arcabouço fiscal, o projeto do CARF, que agora qualquer empate é pró-governo, e a proposta que prorroga a desoneração da folha de pagamento. Em relação à desoneração, a expectativa é que o governo seja derrotado. Hoje pela manhã, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre isso. Vamos acompanhar. Sobre o seu ponto específico da desoneração da folha de pagamento, eu quero dizer que essa é uma política já existente no Brasil, alcança 17 setores da economia que têm alta empregabilidade. Tudo que nós não podemos no Brasil nesse momento, num viés de combate ao desemprego e de redução do desemprego no Brasil, é ter movimentos bruscos que abalem essa empregabilidade, essa geração de emprego. Então, algo que já existe, que nós estamos propondo prorrogar, na minha opinião pessoal, como parlamentar de Minas Gerais, eu considero apropriado a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Rodrigo Pacheco, estou gostando de você. Pacheco também alertou que os municípios querem a derrubada do veto à desoneração da folha. Vamos ouvir? Há uma aflição grande dos municípios brasileiros, muitos municípios de Minas Gerais propugnando por essa derrubada desse veto, porque acaba sendo muito importante para esses municípios. Então vamos ter essa sensibilidade e vamos fazer uma construção política que estabeleça que eventuais mudanças se deem dentro do cenário de previsibilidade do que já existe, que é com a desoneração da folha de pagamento existente. Pacheco, estou gostando ainda mais de você. O presidente do Senado também falou sobre as alternativas do veto à desoneração. Acompanhe. Só que eu acho que as sugestões do Ministério da Fazenda e do Governo Federal para essa questão da folha de pagamento e da sua desoneração deve se dar com a desoneração prorrogada. Ou seja, então a sugestão é a derrubada do veto em relação à desoneração da folha de pagamento, permitir que ela se mantenha no Brasil e que venham as propostas, eventualmente, de aprimoramento desse Instituto da Desoneração, que tanto pode estabelecer novas condições, novas cláusulas, quanto pode também se estender a outros setores da economia com algum tipo de compensação. Pacheco, tô gostando demais de você. Meu querido Rafael Macris, nós estamos vendo um presidente do Senado mais altivo, mais independente, fazendo valer o poder que o Senado Federal tem e não simplesmente um puxadinho, pior que da presidência da República, um puxadinho do Supremo Tribunal Federal, um monte de ovelhas submissas, candidamente submetidas ao Poder Judiciário. Não, ele que é um grande jurista, Rodrigo Pacheco, está conseguindo se afirmar e agora está se colocando também a favor da sociedade, ou seja, a favor da prorrogação da desoneração fiscal. Você acha que com esse perfil o Congresso Nacional vai conquistar o mais respeito da sociedade? Embora esteja custando caro para o governo federal, mais de 50 bilhões de reais para o ano que vem. E mesmo assim o PT não está conseguindo controlar o Congresso Nacional. Rafael Macris. Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos que nos acompanham. É muito bom estar aqui com toda a audiência de vocês. E primeiro que é uma discussão que já começou com um bate-cabeça aí entre a bancada do PT e dos partidos aliados dentro do Congresso Nacional e do próprio governo. Eles aprovando em sua maioria a manutenção da desoneração da folha de pagamento para procurar manter esses 9 milhões de trabalhadores aí que estão diretamente ligados a essa certa isenção de imposto que a gente tem com a desoneração e, por um outro lado, o governo federal tentando arrumar alguma maneira de cumprir as metas aí para manter o arcabouço fiscal vivo, de procurar arrumar dinheiro para
conseguir colocar recursos aí nesse rombo que está sendo previsto de 200 bilhões de reais e, na minha opinião, está totalmente na contramão do que o Brasil precisa nesse momento, que é a manutenção de emprego. A gente tem hoje a desoneração da folha abrangendo 17 setores da economia, os 17 setores que hoje mais empregam, setores ligados diretamente à questão dos serviços, que eles têm uma dificuldade, e para mim não tem cabimento você cobrar imposto na contratação. Isso é uma coisa que deveria valer para todos os setores, mas como a gente não consegue hoje mexer em todos os setores ao mesmo tempo, a gente tem que manter o que está aí. Ou seja, manter a desoneração, manter emprego e procurar colocar o Brasil nos rumos de novo. Daniel José, o governo está gastando aí quase 100 bilhões entre esse ano e projeção para o ano que vem para comprar o Congresso Nacional. Gastou, esse dinheiro já foi. O nosso déficit aí de 200 bilhões de reais tem muito a ver com essa tentativa do governo de querer manietar o Congresso Nacional. Mas não está adiantando. Deu ministério, deu empresa, está dando bilhões de dinheiro do povo para emendas parlamentares e mesmo assim o Congresso está se mantendo altivo. Pois é, boa tarde aos colegas da mesa, boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Bom, assim... apesar de a gente ter visto aqui alguns trechos do Pacheco falando, na verdade quem foi mais vocal a favor de colocar na pauta os vetos, né, do Lula foi o Arthur Lira. Ele tem sido, de uma certa maneira, um representante da insatisfação do Legislativo de ver o Executivo interferindo no trabalho do Legislativo de uma forma tão forte, através dos vetos e através de outras formas também, de outros recursos que o governo federal, que o Executivo tem. O Pacheco, ele fala bastante nesses trechos sobre Minas Gerais, eu acho que não é à toa, ele é uma pessoa muito inteligente. Se hoje ele defende uma limitação do trabalho do STF em querer legislar ou avançar em cima de pautas que são normalmente tratadas no Legislativo, também é porque lá atrás ele mesmo quis buscar um espaço no STF e não conseguiu. Então agora ele, de alguma maneira, tenta, enfim, dar uma resposta. Ele é uma pessoa inteligente, ele atua politicamente. Enquanto as estratégias dele forem, né, através de medidas que são favoráveis ao Brasil, tudo bem, isso é ótimo, porque raramente o Congresso olha o que é de fato importante para a economia. Mas uma hora a gente sabe que isso não vai acontecer e quando não acontecer, ele vai virar as costas para o Brasil e seguir o seu plano político, porque no final de contas é isso que 99,9% dos políticos trabalham lá em Brasília, para defender os seus próprios interesses e seus planos de poder. Sobre os vetos, eu acredito que seja muito importante que eles sejam confirmados, que sejam cancelados, desculpe, sobretudo... os ligados ao CARF, isso é fundamental porque em qualquer disputa e dentro do CARF, né, que é esse tribunal sobre os tributos que as empresas e indivíduos pagam, enfim, a gente sabe que a carga tributária já está altíssima, a gente sabe que o governo tem essa sana arrecadatória violenta e garantir que a voz final não seja mais, não seja do Estado, né, como o governo federal queria, é muito, muito importante. Para mim, esse é um ponto que é fundamental. Vamos ver o quanto que a capacidade aí da oposição de se articular para conseguir aprovar a quebra desses vetos, mas só de colocar na pauta, todo mundo que já foi deputado, que já trabalhou no Legislativo de alguma forma, entende que só de colocar na pauta vetos do Poder Executivo, isso já mostra, de uma certa maneira, o enfraquecimento do Poder Executivo diante do Legislativo. Olha, a questão do marco temporal é mais para firmar a posição, porque o Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, ingressou numa área que não devia, que não é sua competência, traduziu a sua vontade política pessoal por meio de uma estratégia de controle de constitucionalidade, mas o Congresso pode marcar a sua posição. Agora, na desoneração fiscal, não, é uma coisa muito importante que atende 17 setores e precisa ser prorrogada. Meu querido Felipe Monteiro, você, um grande debatedor, está sempre convidado permanentemente para estar aqui no Linha de Frente. Se eu pudesse, dependendo da minha vontade, você tem que estar aqui todos os programas, todos os dias.
E você é polêmico. Você, é claro, ninguém é obrigado a concordar. Você já é um pouco mais à esquerda. Mas eu não posso nem brincar com você mais. Se eu vou falar esquerda caviar, aí o pessoal vem e me detona. Está maltratando o convidado. Se eu falo alguma coisa, aí você está falando alguma coisa, eu te corrijo. Aí na cabeça, então eu vou ficar agora quietinho, porque o fã-clube do Felipe Monteiro venceu. Com a palavra Felipe Monteiro, tem a palavra o pior que... Felipe Lenin Trotsky, não Stalin não. Monteiro, com a sua palavra, e desculpe a brincadeira, já pedindo desculpas pela brincadeira. Mas se fosse flores na minha vida, eu recebo mais mensagens de ódio do que amor, Capês. Queria que fosse assim que você está falando, que eu tenho fã-clube. Tenho nada, são pessoas que vociferam ódio pela internet. Agora, um ponto que eu acho interessante, Capês, nessa análise, é ver meus amigos Daniel José, o Macris, né, defendendo uma política criada no governo Dilma. Se eu fosse olhar lá atrás, né, na época do governo Dilma, com certeza eles estariam na frente da batalha contra a desoneração da folha. Mas por que o CARF? Mas agora... Eu falei do CARF. Agora, não, tudo bem. Por que o CARF... Daniel, deixa ele falar. Atenção, deixa ele falar, porque ele vai se vitimizar depois. A palavra é sua e ninguém vai te interromper. Até parece que me vitimizo. Então, eu acho interessante essa ginástica intelectual que vocês fazem, né, para ir contra o governo, sabendo que a desoneração é uma política do governo Dilma, que todo mundo naquela época achou que a política era errada, né, naquela época, né? Mas veja bem, a desoneração da Folha, eu sou a favor, né, pelo seguinte motivo, porque já tem estudos, vários estudos que demonstram, né, que a desoneração da Folha foi uma medida que aumentou o salário do trabalhador em 20%, aumentou os empregos dos setores, dos 17 setores, em cerca de 7%. Só por isso, né, na minha opinião, já se justifica a desoneração da folha de pagamento. E é importante destacar que esses setores que estão sendo desonerados, né, na folha são setores, a maior parte deles, de serviço. Ou seja, que tem como custo maior a mão de obra. Então é necessário, de certa forma, o Estado, como indutor de desenvolvimento, viu, gente? O Estado, no neoliberalismo, o Estado criar políticas setoriais de modo a desenvolver aqueles setores, que são os setores que mais desenvolvem e mais empregam a população. E, no meu entendimento, Capês, essa medida do Pacheco é uma medida que vai dar errada. Porque a partir do momento que o Executivo decide, de certa forma, finalizar, encerrar a desoneração da folha de pagamento, né, o Legislativo, se manter essa política, ele tem que mostrar de onde vem a receita para manter a política. Ou seja, o Legislativo, ao vetar essa decisão, ao cancelar o veto do Presidente da República, né, vai voltar a política da desoneração da folha de pagamento, né, e tem uma política, e tem um princípio claro: quando você cria despesa, você tem que apontar onde vai vir a receita para fazer frente a essa despesa. Então, com certeza, esse assunto vai ser judicializado, né? E com certeza o STF vai dar ganho de causa ao governo e vai fazer com que o governo não tenha que manter a política da desoneração da folha de pagamento. Muito bem. Nosso querido Coronel Sérgio Marques está vindo aqui conosco pela primeira vez no Linha de Frente. É um prazer enorme recebê-lo. Uma boa tarde. Olha, o nosso querido Felipe Monteiro colocou: eu sou obrigado só a fazer observações, com o maior respeito e carinho que eu tenho por ele. Fazer um debate, porque tem vários pontos que ele levantou. Sim, nós vamos fazer esse debate, mas... Sim, vamos ouvir primeiro o Coronel Sérgio Marques. Coronel Sérgio, o governo Dilma Rousseff, a que o Felipe Monteiro fez menção, foi um governo catastrófico. Catastrófico. O PIB do Brasil encolheu 7%. O déficit fiscal atingiu quase 3% do PIB. Uma irresponsabilidade sem tamanho. E, é claro, a sua política de desonerações fiscais, incentivos, não seguiu nenhuma lógica econômica. Foram quase R$500 bilhão de isenções. E, no caso especificamente, no meu entender, do Daniel José, do Rafael Macris e até mesmo do Felipe Monteiro, foram isenções
corretas a desoneração da folha, porque beneficia 17 setores. Agora, eu não estou entendendo o seguinte, por que o governo federal não quer mais a desoneração da folha? Será que ele precisa equilibrar receita e despesa às custas do sacrifício dos empresários? Por que ele não gasta menos dinheiro? Por que ele não esbanja menos dinheiro em emendas parlamentares? Quase 50 bilhões por ano que vem? Estoura o teto de gastos em 170, quando para o Bolsa Família bastariam 60. Então, desculpe, o Felipe Monteiro faz a menção a Dilma Rousseff. Começou na Dilma Rousseff, sim. Começou num governo catastrófico, mas foi uma boa medida. Não, a questão é o seguinte, assim, só para entrar, porque você está provocando também. O que eu acho que é importante dizer é, a gente tem um sistema tributário caótico, um manicômio tributário, e esse tipo de medida só é necessária no Brasil como hoje, porque por dois motivos. Um, porque o sistema é extremamente complexo, e dois, porque o Estado é gigante e pesa demais para as empresas, e o objetivo da quebra, quer dizer, o objetivo do veto colocado pelo presidente Lula é justamente o de arrecadar mais, exclusivamente arrecadatório. O que ele não entende é que isso inviabiliza uma série de negócios porque o sistema tributário é caótico no Brasil. Mas é uma observação para colocar... Equilibrou. Depois o PP pode voltar e ter a palavra para fazer a réplica democraticamente. Mas, Coronel Sérgio Marques, por que governos de esquerda têm tanta raiva de quem produz, dá emprego e paga tributos? Por que é um pouco dessa linha marxista? Será que eles querem reviver o Manifesto Comunista de 48, que queria eliminar completamente a classe produtora e a burguesia? Coronel Sérgio Marques. Bom, Capês, colegas de bancada e todos que nos assistem, uma boa tarde. É um privilégio estar aqui no Linha de Frente. Bom, antes mesmo de falar sobre essa questão, a nossa ex-presidente Dilma recebeu um prêmio nessa semana como economista de destaque. Tá? Então, antes de começarmos eu fico imaginando aqueles que concederam esse prêmio, né? Mas, voltando à questão da desoneração da folha, nós temos que entender que hoje a desoneração da folha é um mal necessário, né? Por quê? O Estado brasileiro, hoje, ele necessita desesperadamente de receitas. Então, o Partido dos Trabalhadores, que está à frente, né, do governo federal, coligado com muitos partidos, tanto partidos de esquerda como partidos do centrão, ele teve a ideia justamente desonerando, mais dinheiro que entra em caixa. Porém, qual o grande problema que gera essa questão? São aproximadamente 9 milhões de empregos que seriam prejudicados. São 17 áreas da economia brasileira. Então, o Partido dos Trabalhadores, teoricamente, deveria proteger os trabalhadores. Então, essa questão hoje é um mal necessário. Então, erra o governo federal. Nesse momento, nós estamos passando um momento difícil. Basta ver que eram 23 ministérios e hoje nós somos 38 ministérios. Então, evidentemente que a verba necessita de cada vez mais verba para manter esse Estado gordo, esse Estado gigante, esse Estado elefante. E acaba o quê? Essa situação da desoneração justamente para recolher dinheiro para verbas, para que o Estado possa ter condições de suprir as necessidades. Muito bem. Quer falar, Pepe? Nós vamos entrar com emendas parlamentares a seguir, é isso? Pagamento de emendas parlamentares? Perfeito. Mas vamos ouvir o Felipe Monteiro tem direito à sua réplica, porque ele costuma dizer, que eu não consigo falar? Desculpa a brincadeira, hein? Desculpa a brincadeira. Não, 3 pontos que eu acho importantes, bem rápido. Primeiro é o seguinte, que o governo ele tem falado o tempo inteiro que ele quer buscar o déficit zero. Então, não necessariamente ele indo contra a desoneração da folha, a manutenção da política da desoneração da folha de pagamento, né? Ele é contra essa política. Às vezes ele está jogando no colo do Congresso, né? Essa política para o Congresso realmente anular o veto do presidente da República e ele falar que não conseguiu atingir, de certa forma, o déficit zero, porque tem mais despesa que o Congresso criou. Então eu vejo que pode ser também um argumento a mais que o governo teria para defender essa política. O segundo ponto que foi colocado aqui pelo... Então, você está defendendo, então, o governo adota uma postura cínica. Ele quer prorrogar a desoneração,
mas faz uma média com o seu partido, veta, mas por baixo do pano ele vai lá, né? E pede para que... Mas a busca pelo déficit fiscal zero é uma política cínica também. Você sabe o que eu acho aqui, né? Nenhum país do mundo tem déficit fiscal zero, né? Mas os países subdesenvolvidos, têm que buscar essa política para tentar agradar os investidores internacionais. Então, vamos fazer o seguinte, Pepe, só um minuto.